Olá, comunidade, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hired, o editorial aqui da DIO que traz histórias inspiradoras de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas através da tecnologia. Hoje eu trago uma presença bem ilustre porque é uma mulher e ela vai contar um pouquinho da história pra gente se inspirar também. Então, Ingrid, seja muito bem-vinda. Conta pra gente quem você é, aonde você está trabalhando e qual a sua função hoje. Oi, Raquel, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Ingrid, tenho 33 anos. É, eu sou de João Pessoa e trabalho pela Accenture na base de Recife. E hoje eu trabalho com a parte de análise e engenharia de dados. E também trabalho muito com a inteligência artificial ali, junto de tudo, no meu dia a dia. Legal. E antes de você entrar na carreira de tecnologia, você trabalhava com outras coisas antes? Como que foi a sua vida profissional? Bom, a minha vida foi uma grande, minha vida profissional foi uma grande montanha-russa, eu posso dizer. Eu iniciei, assim que eu terminei a escola ali, o ensino médio, eu iniciei a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, mas aí eu tinha ali um sonho um vislumbrado pelos professores do ensino médio de engenharia química, trabalhar com petróleo e tal, e eu sempre fui muito boa em exatas, sempre gostei muito. E aí fui para esse meio, mas aí acabei desistindo no meio do caminho, aí depois eu fui para fisioterapia, que era uma parte também assim, que eu gosto de cuidar das pessoas. E me encontrei ali naquele momento, terminei o curso de fisioterapia, me formei, fiz duas residências multiprofissionais, fiz uma em saúde da família do campo, trabalhei com população quilombola no interior de Pernambuco, na cidade de Garanhuns. Depois, logo em seguida, fui para outra residência, que foi a de saúde coletiva, que trabalha com a gestão, né, dos processos ali da saúde pública. E dentro da residência, dessa segunda residência, eu tive a oportunidade de assistir um semestre de aula da disciplina de inteligência artificial da UPE, e meus olhos brilharam e da cabeça eu fiz assim, preciso voltar para a tecnologia, eu quero trabalhar com isso, sabe? Então, no meu segundo ano da residência, eu voltei para aquela mesma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. E aí, esse segundo ano foi o primeiro ano de faculdade e o segundo ano de residência ali, me dividindo, mas consegui ali depois finalizar. E daí, então, durante o processo da, da faculdade, eu tive um estágio ali de QA, né, de quality, e, e logo depois eu entrei na Accenture através de uma academia, que sempre tem, periodicamente, né, academias, e eu entrei pela academia de QA. Só que aí eu descobri que dentro da própria empresa, a gente pode estar fazendo uma migração de área se a gente se identifica com outra área, né? E eu sempre tive ali o desejo dentro de mim, na área de dados. E aí dei meus pulos, como a gente gosta de dizer aqui, e consegui fazer essa migração. Nossa, que legal, Ingrid. Ingrid, e nessa transição, quando você retornou para o seu primeiro amor, a tecnologia, em que momento a DIO entrou na sua vida? Bom, foi especificamente na faculdade, no grupo de WhatsApp ali, da turma, né? Logo no primeiro período, assim, o pessoal indicando, né, plataformas que conheciam de estudos e tal. E aí foi onde mandaram ali, dentre outros tantos cursos, outras plataformas, mandaram a DIO. E aí fui olhando cada uma e eu me interessei muito, porque eu vi como era amplo as oportunidades de conhecimento, né? Através de bootcamps, de formações, de cursos, assim. E também a parte do inglês me chamou muita atenção. Então eu fui ali, né? Matricula um, matricula outro, e
aos poucos fui assistindo umas aulas, tirando uns certificados ali, por eu ver que a plataforma ela tinha tanto a me oferecer, eu fiz, espera aí, eu preciso eu preciso ter isso aqui na minha vida sempre, porque eu sempre vou precisar de um conhecimento novo, né? A tecnologia, a gente sabe que ela vem crescendo cada vez mais e os conhecimentos eles também precisam ser renovados, né? Precisam ser acrescentados. Então, com isso, eu adquiri ali o Globo, depois fui para o Vitalício e tá ali. Ela tá comigo, assim, na hora que eu precisar, tô precisando de quê? De que curso? Vou lá procurar para fazer um bootcamp, para fazer um curso específico. Ai, que demais. Para quem não sabe, o vitalício você paga uma vez e tem para sempre. Então a Ingrid já garantiu o dela. Ingrid, e assim, você se lembra de quando você entrou na plataforma da DIO? Qual o primeiro curso que você começou a fazer? Ou qual curso que foi um divisor de águas na sua vida, assim, que te marcou e que te ajudou a chegar onde você está hoje? Bom, um dos primeiros cursos que eu fiz, que eu me lembro, foi o de Git e GitHub. E até fiz ali uns projetos, né, que tem dentro dos bootcamps, e foi um dos que me ajudou ali a entrar mais na parte de programação, digamos assim, né, porque a gente tem muita parte visual, assim, no sentido de não estar debaixo dos panos, né, como se diz, e através do Git eu pude perceber ali as conexões que a gente faz com as APIs, as conexões que a gente faz com as plataformas em si ali, o que é que a gente coloca ali por trás que vai aparecer no front-end, sabe? O que é que eu vou colocar ali, o que é que eu vou modificar e que eu vou precisar fazer um commit, né? Botar ali, adicionar meu comentário e juntar ali o que eu fiz com a Branch Master, enfim. Então, assim, foi um dos primeiros cursos que eu fiz e que me me abriu um leque, assim, sabe, de ver, eu tenho vários caminhos aqui que eu consigo trilhar. E aí, depois, eu fiz o curso de SQL, que foi um dos que me ajudou, né, a estar onde eu estou hoje, que eu venho trabalhando muito com isso, com a parte de SQL, né, e, e a parte de dados, enfim. Nossa, que demais. E Ingrid, me conta como que foi o processo seletivo que te levou à vaga atual? Como que surgiu essa oportunidade para você? Bom, eh, como eu já tinha entrado através da academia, né, pela parte de QA, eu fui fazendo meus contatos ali, porque a gente dentro da Accenture, temos várias plataformas internas, e dentre elas tem uma que a gente tem vários cursos que a gente pode estar fazendo, né, que são oferecidos para a gente como colaborador, e fiz alguns cursos ali de engenharia de prompt, que eu também já tinha feito na DIO, fiz também de SQL, eu conhecimento nunca é demais, né? Sempre vai ter um detalhezinho ou outro ali que a gente talvez passou batido ou precisa aprender. E quando eu fiz esses cursos, eu tive contato com pessoas da área ali de dados, de analytics. Então, fui lá, falei com um professor, falei com outro, que me indicou uma outra pessoa, ó, fala com fulaninho, vai lá. E aí eu ia falar, ó, eu estou interessada, eu quero migrar de QA para dados, realmente é uma coisa que eu quero muito. Então, foi nesses contatos aí, nesse network, que uma pessoa conhecida minha, que estava no projeto que eu estava na época, me falou de um rapaz que ele era ali da parte de dados e tal, e que ele tinha vaga, era um gerente ali. Aí eu, ok, ela, ó, fala com ele. E aí, mandei ali aquele oi, tudo bem? Fulaninho me passou teu contato, disse que você tem vaga, estou interessado e tal. E aí ele me chamou, a gente teve uma conversa ali, né? Falei da minha trajetória, falei que eu vinha estudando, né, sozinha aqui, procurando vários cursos, e enfim, ele gostou muito de mim, disse, por mim você começa amanhã, quando é que te liberam?
E aí, só que eu ainda tive que ficar ainda uma semana, porque eu tinha que passar os meus conhecimentos do que era feito no projeto para a pessoa que ia ocupar meu lugar como QA, né? E aí foi isso, e passei, foi uma semana assim que eu tava, meu Deus, eu já quero entrar logo lá. E aí, quando fui, tem a pessoa que trabalha comigo hoje diretamente dentro do time, que ela me passou os conhecimentos dela. E desde então eu venho só aprofundando e crescendo, e já tive a oportunidade, inclusive, de eu passar o que já foi me passado, né, para outras pessoas que também entraram dentro do nosso projeto, no nosso time depois de mim. E Ingrid, você se lembra assim da sensação que você teve quando você entrou na Accenture e o que, que mudou na sua vida entrando na empresa que você tá? Bom, como foi uma grande diferença, assim, de ramo, né? Eu saí da área da saúde para a tecnologia. É, foi assim, primeiro foi aquela realização de, poxa, entrei, sabe? Que eu escutei muito assim, o importante é estar dentro. Então, pronto, entrei. E agora, quais são os caminhos que eu vou trilhar aqui, sabe? E desde sempre eu sempre busquei conhecer mais pessoas, conhecer tudo que a Accenture oferece e, assim, para estar ali por dentro do que eu pudesse, para estar me engajando com comunidades que a gente tem também, comunidades de acessibilidade, comunidades de orgulho, enfim. E, assim, a sensação realmente foi de ter conquistado um grande passo na minha vida, sabe? Você ter conquistado um grande sonho depois de toda essa trajetória que eu vim percorrendo, sabe? E de finalmente, como você falou, de finalmente voltar para o meu primeiro amor, que é a tecnologia, que estava sempre pulsando aqui dentro de mim e que eu ia, assim, eu ia construir o meu futuro de fato, sabe? A partir dali. Oi, Ingrid, você mencionou anteriormente que você também trabalha com inteligência artificial, né? Então, assim, a Dil, ela tenta se posicionar no mercado ali em destaque com os assuntos principais que o mercado exige. E para você, assim, ali dentro da plataforma, você está utilizando também os assuntos de IA? Você utiliza nesse aspecto a plataforma também? Sim, eu já assisti, sim, algumas aulas, já me deu orientação, né? Como eu fiz a de engenharia de prompt, é, ela foi bem, assim, bem determinante para eu saber realmente utilizar, sabe? Porque às vezes já escutei diversas vezes por aí, porque eu pergunto um negócio, sei lá, para o chat GPT e ele não me responde direito. Eu digo, mas você está perguntando direito? Você está escrevendo o prompt certo? Porque não basta só fazer uma simples pergunta, a gente tem que saber ali, ensinar ela, né? Porque é isso, ela é uma ferramenta que ela vai sendo treinada para poder ter o resultado, né? Então, eu percebo que esse ensinamento que eu tive, e ele realmente ele foi assim bem divisor mesmo para eu saber utilizar. Então, de lá para cá, eu venho aprimorando meus prompts, né? Eu venho sabendo direcionar, preciso disso, 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 exclua isso, isso e isso, não faça tal coisa agora, porque eu também faço os agentes, né? Então, assim, eu já criei alguns agentes. Tem uns que me ajudam na minha rotina pessoal, tem uns que me ajudam ali com o trabalho especificamente, tem outros que me ajudam tô fazendo aqui uma modelagem de dados, de tabelas, me ajuda aqui a padronizar aqui todos os campos, vamos supor assim. Então, faço ali o prompt direitinho, digo quais são as regras que eu preciso, e aí ele gera para mim. E uma coisa que é muito importante que a gente sempre, que meus líderes sempre dizem, é, apesar da inteligência artificial, ela tá aí fazendo muita coisa para a gente, mas é sempre validar, né? A gente sempre precisa realmente da validação humana, né? Para ver, não, peraí, eu tenho esse conhecimento, isso aqui tá certo mesmo, tá, não tá, posso usar, posso melhorar, e é isso.
E você como mulher, você sentiu alguma dificuldade de entrar no mercado? Porque assim, eu vejo que o mercado está abrindo muitas portas para as mulheres, elas têm ganhado espaço aí, e nesse aspecto você sentiu dificuldade? Bom, a princípio, eu tinha dificuldade de até de tipo assim, vou colocar isso aqui no meu currículo, mas eu só vou colocar se eu souber 100%. E aí, você falou nessa questão de ser mulher, enquanto eu estava na faculdade, eu participei de um projeto de extensão que era só de mulheres, que chama Turmalinas, e a gente conversava muito entre si, inclusive, sobre isso, né, de que, eu tenho medo de botar no currículo, tá, mas os homens colocam lá que sabe sem nem saber, e eles aprendem fazendo, vamos fazer isso também. E porque é cultural o homem já estar mais nesse meio corporativo há mais tempo, né? Então, como você falou, a gente vem conquistando esse espaço e, assim, a princípio, eu era essa pessoa, eu só vou colocar se eu soubesse 100% ali, e, e eu fui começando a perder esse medo, tanto que quando eu tive a minha primeira conversa, né, com a pessoa que eu trabalho hoje, que ela me passou ali os primeiros conhecimentos, ela disse: "Ninguém vai saber de tudo, sabe, assim, a gente não vai saber de tudo, a gente aprende, né, eh a gente aprende fazendo, a gente pode levantar a mão, dizer que não sabe, mas o importante é você ter vontade. Se você tem vontade, você consegue". E isso, para mim, assim, foi tão esclarecedor, sabe aquele: "Poxa, eu tenho vontade, então eu vou mostrar ali que eu tenho vontade, eu quero aprender, eu quero fazer, e se eu não souber, eu aprendo, bora lá, me diz o que é que eu tenho que fazer, me dá o passo a passo, depois que eu fizer a primeira vez, eu engato no resto e vamos embora". É isso aí. E Ingrid, olhando para a Ingrid que saiu lá do ensino médio e também para as outras pessoas que estão nessa vontade, ama a tecnologia, mas acha que não é o momento, ou está pensando já em mudar de carreira porque tem certeza que tecnologia é a paixão, o que você diria para essas pessoas hoje? Bom, eu diria que corra atrás do seu sonho, não tenha medo. Porque a gente, às vezes, não consegue ver o que está, né, ali por trás das nuvens, ali na estrada, mas com certeza, depois que a gente ultrapassa essa névoa, tem uma recompensa ali, um grande castelo ali esperando, sabe. Acho que seria bem isso que eu poderia dizer, porque vendo toda a minha trajetória, eu nunca imaginei lá atrás, lá na Ingrid do ensino médio, que eu conquistaria tanto e, né, e eu ainda sonho, ainda desejo em conquistar mais e mais, e faço por onde, faço os meus estudos, dou o meu melhor e acho que é isso. Uma última pergunta. Você já tem ideia do que você quer fazer ali no futuro? Quais serão os próximos passos? Bom, eu penso ali em tirar algumas certificações, né, nessa parte de cloud, né, de nuvem, porque é algo que eu vejo que dentro do mercado, é muito importante, sabe, porque a gente não só pelo fato de ter ali o documento, eu tenho a certificação, mas que eu sei que, vai me dar muito mais oportunidades, né, de crescimento, dentro da empresa, dentro da minha profissão, dentro da minha carreira, e e sem dúvidas, assim, vai me gerar caminhos ainda melhores. Muito bom, Ingrid. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por compartilhar essa história. E você que está assistindo a gente aqui, se você, como a Ingrid, tem essa paixão pela tecnologia, não sabe por onde começar, vem aqui para a DIO. Você que já está aqui também, deixa o seu currículo sempre atualizado, porque como a Ingrid conseguiu uma oportunidade no Accenture, que é uma parceira aqui da DIO, você também vai conseguir a sua. Muito obrigada e até o próximo Hired.